Bem, a palestra de hoje é sobre síndrome do pânico. Primeiramente, você tem que entender que síndrome do pânico não tem nada a ver com depressão. Depressão é uma coisa e síndrome do pânico é outra. Os sintomas são quase todos diferentes. O que acontece é que, em alguns casos de depressão, pode ser desencadeado a síndrome do pânico e vice-versa. Em alguns casos de síndrome do pânico, pode ser desencadeada a depressão. Mas são coisas diferentes. Tá bom? Quais são os sintomas, então, da síndrome do pânico? São vários, mas os mais assim destacáveis são sudorese. O que vem a ser isso? A pessoa começa a suar frio, principalmente nas mãos. Em alguns casos, quando a síndrome do pânico está bem acentuada, bem intensa, a pessoa chega até a ter mau cheiro debaixo das axilas. Fica aquele cheiro forte, sabe? E as mãos suando. Às vezes, quase sempre, gela as mãos. Elas vão gelando cada vez mais. E a pessoa pode sentir tremores também nas mãos. Pode sentir. Em alguns casos, a pessoa sente tremores na mão, tremores nas pernas, ficam bambas, né? Mole, pode acontecer isso também. Uma característica fortíssima é a taquicardia. O coração, ele dispara, tá? Ele dispara e a pessoa sente-se mal mesmo, sabe? E em alguns casos a pessoa pensa até que está sofrendo um infarto, que são quase os mesmos sintomas de quando uma pessoa está infartando, sabe? O coração acelera sem parar, sabe? A pessoa fica pálida, muda de cor, sente-se tontura, dores no peito, o peito começa a doer em alguns casos. A pessoa sente medo de morrer, tem-se a impressão que está morrendo, né? Que o coração está disparando, a mão está gelando. É terrível esses sintomas, porque eles acontecem ao mesmo tempo, vários sintomas. Então é algo assim bastante terrível, quase que insuportável, que a pessoa sente. A pressão sobe, em alguns casos, tá? Em alguns, a pressão sobe. E tem outros casos que é o contrário, a pressão fica baixa. Ela baixa, sabe? É pior ainda, algumas vezes, quando está muito intensa, né? A pressão chega a baixar. A pessoa sente um calafrio algumas vezes, subindo assim no corpo. E sente a falta de ar. Esse que é o pior de tudo. Parece que o ar acaba, parece que some o oxigênio, sabe? A pessoa fica com a dificuldade de respiração. E algumas vezes a pessoa respira assim, bem fraquinho, sabe? E tipo de uma vertigem que ela sente, sabe? Muda de cor, fica pálida. E o indivíduo sente-se mal mesmo. Alguns casos, nem todos, dá formigamento nas pernas, nas mãos, nos braços e também boca seca. Some toda a saliva, sabe? E a boca fica seca. São sim diversos sintomas ao mesmo tempo e a pessoa passa realmente mal, sabe? Muito mal. Em algumas pessoas, após a crise ou antes, prende-se o intestino também. A pessoa fica com dificuldade para evacuar, sabe?
ataca o intestino. Pode também a pessoa sentir amortecimento na boca. Parece que a boca amortece, sabe? A gengibre, fica tudo amortecido. Você vai falar, fica meio amortecida. Pode acontecer isso também. E acontece, sim, muitas vezes. Tá bom? E essa crise do pânico, ela pega mais pessoas dos 20 anos até os 35 anos. Mas isso não quer dizer que outras idades não pode tê-la, não. Sabe? Tem pessoas com 50, 60 anos, 70, e desencadear a síndrome do pânico. Na maioria dos casos, tá? Ela vem da infância. Ela é algo assim da infância. Apesar que esse desencadeamento ele pode se processar na adolescência, entendeu? Mas a pessoa adquiriu na infância. Isso é muito importante nós mencionarmos. Enfim, esses são os sintomas gerais, né, que a pessoa sente quem tem essa doença chamada síndrome do pânico. Então, através desses dados, dá para a pessoa fazer uma avaliação, dá para o indivíduo, ele mesmo se perceber se tem essa doença, se não tem, só através desses sintomas. Mas eu quero deixar bem claro que um sintoma só, ou dois, não quer dizer que a pessoa tenha a doença, não, tá? Para a pessoa ter doença, tem que ter todos esses sintomas, tem que haver uma boa avaliação, né? Para falar se a pessoa realmente tem a síndrome ou não, tá bom? E também nem sempre a pessoa entra em pânico, tá? Pode ter só as reações e a pessoa não entrar em pânico também, tá bom? É bom a gente observar esta parte. Agora que nós passamos todos esses sintomas, eu vou passar para a segunda parte e daqui um pouquinho nós nos encontraremos.